Transmuto a sombra em pura canção. No amor encontro a redenção. Sou a força da transformação. Caminho sereno, com paz no olhar. Cada passo é um novo despertar. Minha frequência é do bem-estar. Sou o farol no vasto mar. Eu sou a sabedoria que transforma a noite em dia. Com amor e harmonia, sigo a melodia. Das cinzas renasço como uma flor. Transmuto dor em esplendor. Minha essência é de puro amor. Sou a chama que vence o temor. No toque suave do violão, encontro minha verdadeira canção. Piano me guia na imensidão. Sou a paz em cada pulsação. Eu sou a sabedoria que transforma a noite em dia. Com amor e harmonia, sigo a melodia. Eu sou a sabedoria que transforma a noite em dia. Com amor e harmonia, sigo a melodia. O poder feminino está mais forte do que nunca. Uma energia vibrante que desperta, transforma e eleva. Prepare-se para mergulhar nessa jornada incrível de espiritualidade e conexão. Seja muito bem-vindo à live. A hora é agora. Vai começar a live do crescimento do poder feminino. Junte-se e sinta essa força pulsar em você. Eu sou a luz que ilumina a escuridão. Transmuto a sombra em... Boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live, né? Vai ser um momento, um bate-papo de alta frequência, uma reflexão muito forte e necessária. Eu agradeço imensamente, claro, a sua presença aqui no meu canal Coração Diamante Azul, né? Tema da live, o aumento do poder feminino. Ao longo do nosso debate, do nosso bate-papo,
certamente eu acredito que quem está aqui já tem uma noção do porquê da importância deste tema, né? E ao longo do bate-papo vai entender melhor o quanto que é importante, né? Então, hoje eu tenho uma convidada assim super especial, uma grande amiga, né? Ana Cecília, que é de São Paulo, né? Ela é dentista, é uma dentista já formada, né? Não é que está ainda estudando odontologia, é mãe, é terapeuta. Então, uma das minhas curiosidades é saber como é que ela, né, ela equilibra todos esses papéis, né? Então, aqui um pouco do currículo dela, né, para vocês entenderem o quanto que ela já estudou e que vem estudando, que é uma pessoa altamente qualificada para tratar, para falar do tema para com todos nós, né? Então, Ana Cecília, ela tem formação de leitor de registros arcástico, Caminho do Mago, Mesa da Magia dos Dragões, com Lúcia Cora em 2023, Ferramentas Energéticas Arquétipos, Símbolos, Ativação e Proteção, com Gisele Almeida em 2023 também, O Ser em Expansão, com Beth e Marise e Dalino em 2023 a 2025, tá? Quem tem aqui 2 anos de curso. Magical Emerge, né? Manifestador, Avançado e Canalizador, com Sabrina e Cristiano Moro, também 2 anos, 2023 a 2025. E o Master Coach Terapeuta de Alinhamento MCTA, com Kelly Canedo, em 2024, que foi onde eu conheci, eu também sou formado como Master Coach, né? Eu e Ana Cecília somos terapeutas. Foi quando eu conheci a Ana Cecília, né? Uma pessoa incrível, de uma energia vibrante, né? E nada mais justo dela vir aqui conversar sobre esse tema tão importante, né? O aumento do poder feminino, como é que está o poder dela, como é que ela vê esse tema, o que é que ela tem estudado, que eu sei que ela tem estudado sim esse tema. Então, né, estamos aqui no fim de tarde de domingo, todos juntos, e mais uma vez agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aqui privilegiando, né, prestigiando esse debate. Agradeço aos que depois irão chegar, a live ficará gravada aqui no meu canal, né? Então, você quer participar? Você deixa aí a sua pergunta no bate-papo, porque no finalzinho da live a gente reserva um tempo para responder, né, os seus questionamentos, né? Então, sejam todos bem-vindos. Ana Cecília, prazer em recebê-la. Fique super à vontade, se apresente para o público, faça um pequeno resumo da sua história. Sempre tem um momento que, né, acontece algo, de repente, que a gente para olhar para dentro e começa essa jornada, né? E é um prazer gigantesco te receber, um grande abraço. Vamos escutar a nossa convidada, Ana Cecília. Oi, Aldinho, boa tarde. Boa Você tarde. é um fofo, sabia? Eu fiquei vendo você falar, falei assim, ai, meu Deus, vontade de pegar ele no colo. Gratidão. Ai, Aldo. E é isso aí, a gente está aqui hoje, né, para falar sobre esse poder feminino, né? Na minha opinião, não é um crescimento, né? Na minha opinião, é um relembrar de todo esse poder feminino. E tudo isso está sendo trabalhado agora dentro de todos nós, homens, mulheres, né? Mas está sendo trabalhado dentro de todos nós. E eu tenho 12 anos, né, de carreira como dentista e continuo atuando como dentista, né? Mas a terapia chegou na minha vida no momento que a minha mãe, né, na pandemia a gente descobriu um Alzheimer da minha mãe. E na época ela tinha 56 anos, muito jovem, né? Então já tem 5 anos essa história. E aí tudo isso
causa muita coisa, né, na vida da gente, trouxe muita coisa, levou muita coisa também, e uma água bateu na bunda, né? Ou você nada, ou você afunda. Então, eu tive uns processos muito fortes com essa situação toda da minha mãe, porque isso envolve um monte de coisa, né? Ela e o meu pai, eles tinham um casamento a vida toda, né? Casados, e nós, né? Eu, meu irmão, todo mundo sempre muito unido e tudo muito tranquilo. E, de repente, tudo isso desmoronou, né? Eu tinha 29 anos na época, então, para mim, foi, assim, bem complicado. Então, eu tinha duas escolhas. Ou eu procurava algo que já achava que era mais para esse lado espiritual mesmo, ou, sei lá, eu teria a opção de ir, por exemplo, no médico e começar a tomar antidepressivo, alguma coisa assim, né? Porque quem toma remédio, né? Não falando mal, mas quem toma o remédio também tem duas opções, né? Ou ele toma o remédio para mascarar aquilo para o resto da vida, aquela dor, né? Para o resto da vida. Ou ele começa a tomar o remédio naquele momento que ele está precisando ali, e ele vai em busca de conhecimento, em busca de como transmutar tudo aquilo na vida dele, né? E aí a minha opção foi realmente procurar esse desenvolvimento interior e estudar e entender tudo que estava acontecendo para conseguir me reerguer. Uhum. É sempre assim, geralmente, nós temos um impacto, algo na nossa vida muito forte, que a gente para e começa a refletir e tem que encontrar uma saída, né? E a saída é essa mesmo, é para dentro, né? A gente está tão acostumado quanto sociedade pensar que lá fora está a solução, que alguém vai trazer a solução, mas que quando nós entramos nessa jornada, é o que eu venho falando há cerca de 1 ano no meu canal, né? Quando entramos nessa jornada de cura interior, é tudo dentro de nós mesmos, né? As respostas estão dentro de nós mesmos. É mais desafiador? Com certeza, né? É muito mais prático a gente esperar, sentar, esperar que não sei quem traga soluções, que eu pegue um remédio na farmácia pronto, né? E esse remédio vai trazer a cura por completo. Se a pessoa for um pouco atento, né? Você falou aí, quando você falou do remédio, você disse não falando mal, né? Se a pessoa for um pouco atento, vai entender que toda essa estrutura que está aí fora, ela não tem um trabalho voltado para a cura. Ela tem um trabalho voltado para o paliativo. Tanto que quando você pega um remédio, na própria bula está dizendo, vai servir para tal coisa, mas tem um efeito colateral que vai complicar outras situações. Então, quer dizer, não é algo completo, não é algo definitivo. A própria estrutura já diz para você. Eu costumo brincar e dizer que quando você está começando a usar remédio e você se mantém unicamente farmacêutico de remédio, eu costumo dizer que é o começo do fim, né? Você vai se aprofundando, você vai, acha que é tudo fora, e você não vai encontrar. Soluções definitivas você não vai encontrar. É uma máscara, né? Eu acho que tem pessoas que realmente, por algum tempo, precisam realmente daquela ajuda ali do remédio, né? Mas o que eu vejo, né, e o que eu tento passar para todas as pessoas que eu atendo é: use, quer usar, né? Precisa usar? Use ele por um tempo. Mas ao mesmo tempo que você está usando esse remédio, se aprofunda, se conheça, estude, vá em busca, né? Para você chegar a um certo momento e você falar assim, bom, agora eu posso deixar o remédio de lado e posso seguir só por mim. E não ficar usando essa muleta, essa máscara, entre aspas, do remédio, né? Para o resto da vida, como muitas pessoas fazem. E aqui a gente não é médico, Ana Cecília é farmacêutica, minha formação é professor e sou terapeuta. Nós não vai chegar aqui e falar para você que toma remédio, que de repente tem uma cestinha de remédio,
A gente não vai dizer que você pare com o seu remédio. Nós estamos trazendo aqui para um bate-papo, com reflexão, a realidade como ela é, né? Porque a gente, tudo bem, eu particularmente, eu não sou fã, nunca fui assim fã de remédio, mas estas últimas semanas eu precisei ir a um atendimento médico, eu estava numa crise de uma febre muito forte, né? Segundo a médica, era fez já um nomezinho lá, né? Sei que era garganta inflamada, era febre e tudo. Eu precisei ir. E terminou bem melhor, nem se compara, peguei até atestado, porque não tenho a menor condição de trabalho realmente. Amanhã estarei retornando com as minhas crianças, com as aulas que eu sou professor aqui em Maceió. Mas eu sei que toda essa sintomatologia foi eu que criei e é algo energético, é algo mais profundo que, tudo bem, eu tomo um remédio, foi paliativo, agora eu preciso aprofundar o porquê que eu trouxe para a minha realidade esse quadro. É diferente de que você ficar unicamente no remédio e achar que o remédio por si só vai resolver, que é a praxe, que é o que a gente encontra na sociedade como um todo. Né? É claro que para vir para um caminho como o nosso, precisa que a pessoa pare e comece a entender a vida de um outro ângulo. Né? Porque se você não conseguir se permitir mudar as crenças, claro que você não vai jamais se permitir também olhar e entender que existe um aprofundamento. Então, é muito mais complicado eu trabalhar minha cura interior de que eu esperar por alguém que vem de fora, eu pegar um remédio pronto e resolver. É muito mais cômodo eu ir à farmácia e comprar a droga, que o remédio não deixa de ser droga, uma droga que ela é permitida o uso, mas é claro que é droga também, né? Então é muito mais prático. Então, será se até quando a gente vai ficar acomodado nessa zona de conforto, nesse padrão humanitário, e isso vai levar a gente para onde? Está levando a gente para onde? É o que você falou, grande verdade. E o que eu estou fazendo agora, nesse exato momento. Você vai lá, precisa de medicação? Precisa. Toma medicação para controlar aquela situação que está até um tanto colocando a sua vida no risco. E tal. Mas depois que você controlar esse pico aí, dá uma olhadinha para dentro de você, vai aprofundar, vai ver maneiras de encontrar as respostas, qual é o seu estilo de vida, o que é que está acontecendo no dia a dia, né? Então, a gente está realmente, assim, num momento muito forte sobre isso, né? E, nesse contexto, você já trouxe sobre a sua mãe, a sua família, mas o que foi que você viu na sua mãe, que você olhou assim, que tocou muito a você quando a gente fala do tema de o poder feminino? Quero que você via no estilo de vida da sua mãe, como é que a sua mãe lidar, porque as mulheres, digamos, passamos aqui para refletir sobre isso, as mulheres, elas têm uma sobrecarga muito grande e existe até uma piada que eu acho que deixa de ser piada e passa a ser uma brincadeira de mau gosto quando alguém chega assim e diz para a mulher, acontece já, colocaram esse postagem na internet, diz assim, o meu pai trabalha não sei aonde, né? O pai é o provedor, né? Trabalha fora de casa. E a sua mãe? A minha mãe não trabalha. Quer dizer, a coitada uma condenada que vive fincada numa casa, né? Trabalhando do acordar ao dormir. Não trabalha porque não associa o financeiro ao trabalho que ela desenvolve. É uma baita de uma injustiça, uma brincadeira que eu acho que é mais sim de mau gosto do que algo real, porque a coitada da mulher, da mãe, se mata muitas vezes, e o pior é que não tem nenhum reconhecimento, é tipo ali uma escravinha, é tipo invisível, e ainda se diz que não trabalha. Então, claro que isso vem mudando, é claro, mas tem sim ainda muitas mulheres que vivem nessa realidade, não é como a Ana Cecília que se formou dentista e vai para a rua trabalhar, é uma situação diferente, mas tem muitas mulheres que estão 24 horas trancafiadas numa casa, unicamente para limpar o chão, para lavar roupa, para cozinhar,
para arrumar. A gente sabe muito bem que tem as duas situações, não é, Ana? Na verdade, eu não coloco nada como verdade, né? Assim, eu acho que cada um tem a sua verdade. Se a mulher quer estar lá dentro de casa, lavando, passando e cuidando dos filhos, ótimo. Se ela quer estar na cidade trabalhando, ótimo também no mercado de trabalho, né? Mas eu vejo uma coisa muito além de tudo isso, né? Igual você perguntou, mas o que você viu na sua mãe? A minha mãe foi uma mulher que trabalhou a vida inteira, né? Foi mãe, esposa, ela era professora também, então ela dava aula, cuidava da casa, aquela correria, né, de todo dia, e nunca se cuidou, né? Ela nunca teve um tempo para ela, para se cuidar e para pensar nas coisas que ela gostava. E isso é o que acontece com a maioria das mulheres até hoje, né? Se a gente pegar na história, né, e for pesquisar e pesquisar tudo isso realmente mais a fundo, a gente vai ver que as mulheres antigamente, muito antigamente, elas eram consideradas deusas, né? Elas era totalmente diferente do que nós temos ultimamente, né? Então elas eram consideradas deusas, elas eram consideradas oráculos vivos, né? Elas eram consultadas para plantações, para gravidez, casamentos, chuva. É como se elas tivessem uma sabedoria, né? Como se elas tivessem, não, elas realmente tinham, né? Uma sabedoria muito diferente de todo o resto, né? Que foi acontecendo depois. E o que a gente vê é que com o patriarcado, né? Que chegou, isso foi mudando demais. Os homens eles foram atingindo outros patamares, né? E as mulheres elas foram sendo silenciadas, né? E aí, principalmente, né, na minha opinião, quando a gente saiu para o mercado de trabalho, lá mais ou menos para o século XIX, né, que a mulher conquistou essa liberdade de sair para o mercado de trabalho, só que aí ela acabou assumindo ali um papel de, eu dou conta de tudo, né? Então eu dou conta de trabalhar fora, eu dou conta de cuidar da casa, eu dou conta de cuidar dos filhos, do marido, da família, e na verdade a mulher ela fica ali tentando equilibrar pratos, né? Porque com tudo isso, ela deixou de se cuidar, né? Ela não ficou nem em segunda opção, ela ficou em última opção, né? E aí toda essa conexão que a mulher tinha com esse lado mais espiritual, vamos dizer assim, não é que essa conexão ela não existe, mas ela existe, continua existindo, né? Mas essa conexão ela foi ficando mais fraca. Então, a mulher sempre cansada, ela chega em casa, tem os filhos, tem tudo para cuidar, ela não tem mais esses momentos para conectar com um sagrado, né? Então as coisas foram mudando bastante ao longo da história. Eu diria que tudo isso que a Ana Cecília acabou de relatar foi feito de propósito. Não foi um acaso do destino, né? Porque, de fato, as mulheres, elas têm esse poderio todo. Agora, esse poderio foi abafado. Foi abafado propositalmente, né? E é muito assim, é muito fácil nessa logística da humanidade você se esquecer de você próprio. Você é bonzinho, você é bonzinha para todo mundo, menos para você. Então tem alguma coisa errada aí. E o bonzinho e a bonzinha, por trás, muitas vezes, está tentando esconder um quadro de abandono, né? Como já foi abandonado, seja lá em qual nível for, para não passar pelo mesmo sofrimento, aquela pessoa se obriga a ser o bonzinho, a bonzinha, aquela pessoa que nunca diz não. Para o povo da rua é sim, sim, sim. Ainda que ela fique se corroendo depois, xingando muitas vezes, mas não tem coragem de abrir a boca e dizer o não, porque dizer o não é uma ofensa. Mas às vezes fica xingando horrores nas costas, em casa, mas manter um sim para a pessoa fora e para ela é só não. É não, é não, é não, é não, é não. Ou seja, essa pessoa não está vivendo, ela está se sacrificando, se matando aos poucos, por uma questão de crença. Unicamente uma questão de crença. Né? Tem que manter o equilíbrio. Esse equilíbrio é necessário. Né? Então, quando eu participei lá
em março da imersão com a Carol, tive o privilégio, o prazer de conhecer a Carol pessoalmente. Foi algo surreal, as viagens, né? O encontro, a energia do encontro. A Carol, lá reunido com a gente, ela trouxe uma reflexão ainda rápida, mas muito forte em relação a essa questão feminina. Ela disse assim, por que os homens, geralmente os homens, eles sentem prazer sem culpa? E as mulheres, quando se fala de prazer, muitas delas se sentem culpadas. Era como elas não merecessem sentir o prazer da vida. Foi uma reflexão muito profunda que ela trouxe ali naquele momento. E realmente, se você observar, realmente, acaba sendo muito isso, e até porque a saída para o trabalho, né, essa saída de casa para o trabalho externo, né, tem mulheres que ficam, de fato, sobrecarregadas, porque acabam assumindo dois papéis muito pesados. E imagina, então, professora, eu tenho 23 anos de professor e eu sei o que é a sobrecarga que está nos nossos ombros de documentação, de pressa, ultimamente tem aumentado muito, né? E você conciliar tudo isso com a casa, a gente sabe que não é fácil. E qualquer profissão que seja, né? Dentista, médica, sabe que não é fácil. Então é preciso ter todo um equilíbrio, um conhecimento para que você possa quebrar essas correntes. Eu vejo que seja bem dessa maneira. E como é que você faz, Ana Cecília? Vendo para a tua mãe, e hoje você é mãe, você hoje é dentista e trabalha como dentista, você hoje é terapeuta. Como é que você faz essa dinâmica? Como é que você equilibra esses papéis para que você possa dizer, eu estou fazendo, desenvolvendo todos esses papéis e estou vivendo. Estou me permitindo aproveitar a vida, estou me permitindo ser feliz, né? Como é que você faz essa dinâmica? Porque certamente será um modelo também, uma forma até que as pessoas que estão acompanhando possam olhar para a Ana Cecília e de repente, poxa, eu vou fazer algo parecido como a Ana faz. De repente pode ser que aconteça essa reflexão, né? Na verdade, com toda essa situação, né, que eu fiquei analisando na época da minha mãe, e aí eu entrei nas terapias e comecei a aprender muita coisa com outros olhares, né, que eu acho que terapia todo mundo tem que fazer. E aí você começa a ver que você tem que se priorizar, né? Você tem que ter um momento do dia para você. Chegam muitas mulheres aqui para mim que se eu perguntar para ela assim, o que você gosta? O que você tem prazer em fazer? O que você sente prazer em fazer? Elas vão ter que pensar no mínimo assim uns 10 minutos para me responder, porque elas não sabem, né? O que elas gostam de fazer, elas não têm um momento do dia, um momento do dia só para elas poderem fazer isso que elas gostam, né? Então é isso que eu enxerguei. Então hoje eu tento me priorizar, né? Os filhos são filhos, mas eles batem asas, né? E eu acho que como que você vai cuidar de filho, de marido, de casa, de tudo se você não tá bem, né? Um dia eu vi um vídeo na internet que falava assim, você morreria por um filho? Lógico, né? Todos nós morreríamos por um filho. Mas e você viveria por um filho? Porque quando você se dá essa prioridade, sabe, como mulher, porque realmente foi como você falou, né? Nós mulheres, a partir do momento que a gente vira mãe, esquece. É como se aquela mulher solteira, sem filho ali, como se ela não existisse mais. Ela vai ali por água abaixo. A gente fica só preocupado com a criança e tudo girando em torno da vida dessa criança e a gente se esquece. A gente se deixa completamente de lado, né? Então foi aí que eu busquei novamente a minha vida privada, né? Vamos dizer assim, a minha vida comigo mesma, Ana Cecília. E aí hoje eu tenho todos os dias esse momento só para mim. Eu faço coisas, tem dia que eu falo assim, olha, hoje eu não vou fazer nada, eu vou fazer o que eu quero, né? Porque eu falo muito que a gente tem que tentar sempre ir pelo meio do caminho, né? A linha do meio, eu acho que é boa para todo mundo, né? Você não pode ser nem um extremo, nem só o outro. Então, eu não posso só me priorizar, porque eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho trabalho, etc. Porém, eu não posso só priorizar tudo isso e não me priorizar também, né?
Então, eu acho que a linha do meio é o caminho aí mais, o que melhor que existe, né? Quando você analisa e você vê, Ana, essas mulheres, que é muito comum, você vê a mulher depois que passa a ser mãe, ela deixa de viver. Ela vive em torno da maternidade. Ela acaba a vida pessoal dela. É tanto que existe muito forte isso, esse conceito de mãe na sociedade. Isso é muito forte, é como se fosse um padrão que todo mundo deveria seguir, né? Então, essa mãe, ela acaba com a questão pessoal e ela vive em torno ali do filho dos filhos. Aí, Ana, o que é que faz estas mulheres, que não são poucas, agirem dessa maneira? Por que elas agem assim? É uma cobrança, né, de crenças que estão implantadas aí na sociedade e uma vida no automático. Porque, como você estava falando no começo, né, a rotina hoje em dia, né, é tudo tão rápido e aquilo vai engolindo a gente. Então, a mulher, ela acorda, o filho já está chorando, às vezes ela nem dormiu com esse filho, ficou com febre a noite toda. Muitas das vezes, esse marido, que é o pai da criança, se é que tem um marido em casa, né, mas assim, se esse pai dessa criança é presente, ele nem acordou, nem levantou de madrugada para ajudar ela que amamentou, ela que cuidou da criança que estava com febre, então ela já não dormiu bem. Então ela acorda, ela tem que fazer o café, tem que trocar a criança, levar para a escola, e assim, ela é muito sobrecarregada, né? O homem, muitos dos homens, né? Não vamos generalizar, mas assim, muitos dos homens, eles trabalham fora, e aí quando eles chegam dentro de casa, né? Eles não precisam fazer mais nada. Eles sentam no sofá, eles jogam videogame, eles estão ali no celular ou nos noticiários e eles querem a janta pronta. Quando eles abrem a gaveta, eles querem cueca limpa, lavada. E é assim que funciona. A maioria é assim. Nós temos aí. E ainda eles cobram, né? Se tiver alguma coisinha ali fora do script, é culpa da mulher. Ainda a gente tem uma cultura que é muito forte, a questão do machismo, né? Que é o homem que manda, o homem é o bambambam, e a gente sabe que isso daí tem sido mudado, mas toda mudança leva tempo. Nós não estamos aqui generalizando, existem os dois lados, né? Como a Ana Cecília acabou de fazer de lembrar desse detalhe. Existe também o homem que tem essa preocupação do jeito dele, né? Pode não se fazer legal, pode não fazer o que a mulher esperava, que também acontece muito isso, do homem fazer uma parte e a mulher nunca se sente satisfeita porque ela quer o todo, então aquela coisa de a vida inteira ser essa insatisfação, né? Mas é preciso esse olhar diferenciado, né? Porque a mulher acaba assumindo o papel de escrava, de uma invisível, unicamente porque ela não trabalha e não tem uma renda financeira. Mas o trabalho dentro de uma casa é um trabalho altamente cansativo, repetitivo. Você lava os pratos agora, daqui a pouco a pia está lotada novamente, né? É preciso que tenha esse olhar realmente amoroso de ver isso com cuidado. E a comunicação também, né? É o ponto-chave. Eu diria também, Ana, Você falou... Sim. Pode falar. Tem muito das feridas, né, dessas mulheres que elas carregam, nada é à toa. E vamos lembrar aqui mais um detalhe forte, para quem está nos acompanhando, que é muito fácil a gente apontar para o outro e dizer que tem culpados, mas não existe culpados. A mulher que está em tal situação, ela traiu aquele homem por causa das crenças, das feridas, dos abandonos que ela tem. Não é um acaso, não é, coitada, coitada. É por isso que a gente fala tanto, como a Ana já comentou e a gente comenta, do olhar para dentro. De olhar, de chegar o momento que você, peraí, eu acho que existe algo a mais do que o que é mostrado na sociedade. Existe algo a mais de uma consulta médica
Existe algo a mais de um remédio que eu compro na farmácia. Existe algo a mais, porque se eu for com um terapeuta, e também não adianta ir para o terapeuta. Se eu for achar que o terapeuta vai estar lá com uma varinha de condão para fazer o plim e transformar a minha vida, também não adianta. Não é assim que funciona. O trabalho é pessoal e ele é você com você. O terapeuta vai dar dica, vai ajudar, vai refletir, mas a mão na massa que vai colocar é você. Eu acho que A terapia é um processo, né? A terapia é um processo e, assim, o terapeuta, ele vai estar ali andando com você, só que você tem que andar com as suas pernas, né? O terapeuta, ele não vai andar por você, né? Ele vai estar ali te auxiliando, te mostrando, mas de uma forma melhor, né? Com outros olhares, te dando um conhecimento que talvez você não tenha ainda, né? E aí você tem que andar, não é o terapeuta que vai andar. Então não adianta você falar assim, então agora eu vou fazer terapia que vai ficar tudo resolvido. Tem pessoas que fazem terapias há anos e não resolveram nada até agora. A culpa é do terapeuta? Não, né? A culpa é dessa pessoa aí que não teve o start e não entendeu ainda que quem tem que andar é ela, né? Quem tem que buscar realmente esse autoconhecimento e colocar essas práticas no dia a dia, né? Porque é muito fácil falar assim, eu fui lá tal dia, fiquei sexta, sábado, domingo, fiz um curso super legal, viajei, mas e aí, você voltou, você aprendeu e aí você colocou em prática tudo aquilo que você foi lá aprender, né? É igual na terapia, você tá ali fazendo a consulta com o terapeuta, você colocou em prática tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que foi falado, né? Ou você tá ali só pagando a terapia, igual pagar a academia, né? Tá pagando a academia, mas não tá indo. Então, é a mesma coisa. E eu queria falar sobre os homens, né, que a gente estava falando só para fechar esse assunto, que é o seguinte, né? Ao meu ver, quando a gente fala em mulheres, né, a gente está usando aqui o termo mulheres, mas é uma energia feminina, né? E essa energia feminina, ela também existe nos homens, né? Os homens têm a energia feminina, masculina, nós mulheres temos a energia feminina, masculina, né? Quando se fala em fonte, né, nós temos Deus Pai, Deus Mãe. Nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, né? E essas energias, elas têm que estar equilibradas para que tudo flua, né? Para que essa conexão com o sagrado consiga fluir, masculino e feminino, independente se você é homem ou se você é mulher. Então, eu queria deixar muito claro, eu não sou feminista, não sou contra os homens. Eu acho que a gente precisa mesmo de um equilíbrio, né? Uma sociedade onde a gente possa equilibrar melhor, tanto o feminino quanto o masculino dentro de nós mesmos. É tanto, Ana Cecília, que o homem sempre se fala do sofrimento da mulher. E quase ninguém abre a boca para falar do sofrimento do homem. E nesse papel de machista, nessa cultura machista, existe um sofrimento do homem. Ele tem que ser o forte, ele tem que ser ali, ele não pode demonstrar fraqueza. Engole o choro. Tem uma música que acho que você conhece, quem está aqui acompanhando, que eu olhei assim e digo, minha gente, eu já vi música, letra de música tola, mas igual a essa eu estou procurando. Homem não chora. Aí quer dizer, o que é que essa música reforça? A questão machista. Homem não pode chorar. Homem é forte o tempo todo, não pode chorar. Eu sou homem e choro um monte. Eu choro com a maior facilidade. Não é de agora que eu choro e tô nem aí, porque eu acho uma baita uma idiotice você abrir a boca e dizer que homem não chora, né? Então, existe um sofrimento masculino silencioso que ninguém dá conta. Poucas pessoas têm coragem. Eu vejo poucas mulheres terem coragem, porque existe uma guerra entre homens e mulheres, e era como se aquela mulher fosse, sabe? Ela abrir a boca e dizer que o homem sofre também, mas sofre, né? E ainda mais, a estrutura machista é tão forte que o homem, para ele quebrar essas amarras
e olhar para a mulher e ajudar essa mulher em casa, não é tão simples para ele, não. Por mais que seja o ideal, é importante sim, mas não é tão simples, porque ele está indo de encontro com algo que é estruturado na sociedade. E muitas vezes a própria mulher, os irmãos dela, pai dela e irmão dela, têm uma postura machista muito forte. Então imagina chegar o homem marido, que chega de um outro ambiente familiar, e ele vai ajudar essa mulher. Então vai receber o nome de baitola, possivelmente, talvez não na cara, mas nas costas, né? Então a gente tem que entender que as coisas é possível, porém que não é tão simples assim. Cada caso é um caso, ninguém aqui está generalizando. Eu entendo, não sei se a Ana Cecília concorda comigo, que muitos relacionamentos acabam porque o diálogo chega um momento que não funciona mais, sabe? Que por mais que você fale, aquela pessoa não entende, então vai chegando um desgaste que vai chegar um momento que não tem o que fazer. Pela saúde dos dois e pela saúde da família de filhos, é isso. Aconteceu comigo, eu tive um casamento de 18 anos que foi assim, jamais eu vou abrir a boca para dizer que foi um casamento fracassado. Foram 18 anos onde crescemos juntos, crescemos muito, mas nos últimos anos eu estava numa angústia muito grande. Eram duas pessoas na mesma casa que falavam idiomas diferentes. Então, e não foi fácil para mim a separação. Não foi, sabe, o que eu pude fazer eu fiz. Quando você se separa sem filhos é uma coisa, e eu tenho uma filha de 10 anos, então o desafio foi bem maior. Mas, ou eu separava, ou eu via que não tinha muito o que fazer em relação à minha saúde por conta das energias atuais. Eu tinha que separar. Era a saída se separar. Então, o quê? O que aconteceu? O quê? Aconteceu ao longo do ano um desgaste. Um falava um idioma, o outro, né? Começou um distanciamento que não tinha mais o que fizesse uma reaproximação. Então, sim, energeticamente, ao meu entender, a nossa separação tinha acontecido há muito tempo. Então, estava segurando o casamento pela filha, talvez com medo de A ou B, do que A ou B fosse ver como foi, mas teve que chegar a hora que a coragem de resolver chegar para aí. Vamos separar, cada um segue o seu destino, somos adultos, não precisa ficar intrigado, cada um vai tocar a sua vida, e foi a melhor coisa que aconteceu. Né? Então, o homem sofre sim, e a gente está aqui falando dos dois lados. Ninguém está tomando partida aqui, ninguém está dizendo que um é melhor do que o outro. A proposta aqui não é essa, não. Nós somos adultos e pessoas maduras para trazer aqui um debate num nível elevado. Não é ficar com nhenhenhen, com coisinha, não. Já chega lá fora, né, que tem um monte disso e deixa lá fora. Né? E outra coisa, só queria que a Ana também complementasse esse último ponto que eu vou trazer. Tomem cuidado com as músicas que vocês escutam. As músicas têm um poder gigantesco. Aí você quer uma vida legal e fica escutando sofrência e fica escutando música o dia todinho, onde a música vai trazer desgraça entre marido e mulher, reforçando o preconceito, ou então música xingando mulheres, ou então música onde a mulher é só um objeto. Né? Tem música, olha assim, como é que a pessoa tem coragem de escutar um negócio desse? Eu, sinceramente, como é que a pessoa tem coragem de escutar uma coisa dessa? Como é que o pai e uma mãe vê uma criança, uma menina, às vezes de 3, 5, 7, dançar de certa forma e achar normal? É normal? Toda aquela sensualidade, aquele corpo todo, aquele gingado todo, e a letra pior ainda. E as pessoas acham normal? Eu sou cafona mesmo. Nesse ponto, pode me dar um certificado por cima e embaixo. Sou, porque tem coisa que eu não engulo, mas não engulo mesmo. Não dá para entender uma lógica dessa. Uma menina adolescente, pré-adolescente, numa dança de uma forma, sei lá o quê, e a letra absurda, e as pessoas riem. Ah, que legal, mas ela dança bem. Caramba, é assim mesmo, né? Será assim, sabe? Aí se você puder, Ana, aí fazer um complemento. Eu acho que nós estamos aqui buscando, né, construir um novo planeta, né? E
até pouco tempo atrás, muitas mulheres realmente elas vinham e massacravam os homens, né? Teve lá atrás, os homens massacraram muito as mulheres, e muitas mulheres feministas, elas vinham, massacravam, né, esses homens, mas eu vejo assim que para a construção de um novo planeta, nós precisamos realmente desse equilíbrio, né? De homens e mulheres, a gente precisa aí andar pela linha do meio. E você estava falando das músicas, né? Tudo. As músicas, o que a gente assiste, né? Muitas pessoas, elas ligam a televisão e ficam no noticiário e só tem desgraça ali o dia inteiro sendo falado, né? Então, assim, tudo isso entra no nosso subconsciente, né? E o nosso cérebro, ele entende como se realmente você estivesse passando por aquilo. E aí você, no outro dia, você acorda, você não tá bem, e aí você não sabe o porquê, né? Muitas dessas músicas já foram medidas até as frequências, né, das músicas. E são frequências baixíssimas, né? Então, se você tá aí assistindo certas coisas, escutando, ouvindo certas coisas, o que você tá atraindo para você, né? Porque é igualzinho a estação do rádio. Se você tá lá na frequência 99,9 FM, você não vai conseguir ouvir a 101,1 da FM também, né? São frequências diferentes. Então, se você quer acessar coisas diferentes na sua vida, coisas, entre aspas, vamos dizer assim, melhores, né? Isso tudo está disponível para você. Mas você também tem que fazer por onde, né? Então, é muito por aí. Realmente, eu quero trazer aqui algumas situações rápidas para ilustrar o que a gente está aqui falando. Eu sempre tive umas questões de coluna e em minha correria, dois períodos, eu fiz Pilates. Agora não estou fazendo. Talvez futuramente eu espero retornar, porque é algo para a nossa vida fabuloso. Super recomendo. Né? Você tem a questão de coluna ou não, eu super recomendo. Né? E qualquer pessoa, principalmente aquela pessoa que faz um trabalho repetitivo, né? Que está ali o tempo todo, qualquer situação. E olha que faz tempo que aconteceu isso, e eu nunca esqueci, né, de tão importante quanto que aquilo marcou a minha vida. Né? Eu estava lá fazendo Pilates e tem uma senhora junto com uma menina. A menina devia ter aí os seus... sei lá, 16 anos, por aí. E ela conversava, a mãe, ela dizia que quando a menina nasceu, ela ficou tão preocupada com a filha, ela ficou o tempo todo só cercando a filha, não existia nada além da filha, que, resultado, o marido acabou abandonando ela e a filha junto. Então, é um desequilíbrio, no caso, aconteceu um desequilíbrio muito grande, né, dessa mulher, e isso é muito frequente, acontece com uma frequência grande, né? E, por outro lado, Ana, não sei se você já viu coisa desse tipo quando conversa com as mulheres em atendimento, não sei se ela já viu algo parecido, né? Você já viu, Ana, alguma coisa assim? Na verdade, o que a gente vê hoje, né? Tá me ouvindo? Sim, sim. O que a gente vê hoje é o seguinte, a mulher, ela sai para trabalhar e ali no trabalho dela ela é cobrada, né? Muitas trabalham em empresas, são cobradas o dia todo ali por chefes que na sua maioria são homens, então assim, também não entendem, né? Nada do que essa mulher passa, porque a mulher, ela tem uma vida, um dia a dia totalmente diferente do homem, né? As mulheres, elas têm a menstruação, elas têm a gravidez. Então, assim, cada semana do mês, ela é diferente. E isso tudo influencia. Então, ela é cobrada ali o dia todo, ela é reprimida, ela é abafada durante o dia dela, independente se ela está em casa, independente se ela está no mercado de trabalho. E aí chega a noite, ela ainda precisa estar totalmente sensual. Ela tem que colocar um sorriso no rosto, deitar na cama com o marido e ter ali uma libido maravilhosa, né? Esse marido, ele trabalhou o dia todo, ele nem conversou com ela o dia inteiro,
e essa mulher ela tem que chegar ali e fazer acontecer, porque senão ainda tem isso que você disse aí, né? Ainda com o agravante dos filhos, né? Mas assim, a mulher ela ainda corre o risco de ser trocada por outra. Realmente isso acontece muito. E, por outro lado, eu acredito que a Ana Cecília lembra quando nós estávamos fazendo o MCTA, a Kellen trouxe um exemplo dela que para mim foi muito marcante. E é claro que a mulher, para agir assim, tem duas situações. Ela precisa estar curada ou no processo muito forte de cura interior, porque nada é por um acaso. E ela tem que ter coragem. Ela tem que ter coragem. Muitas vezes, você sabe o que tem que fazer. Cada um sabe de si. Muitas vezes você está em um relacionamento que já acabou há muito tempo. Você está ali com medo da sociedade, com medo, sei lá de quem, você está se obrigando. Agora, uma coisa é você saber o que fazer. Outra coisa é você ter a coragem para fazer o que tem que ser feito. Então, quando a Carrie trouxe esse exemplo dela como mãe, a minha reflexão foi o quanto ela foi corajosa. Mas não é só uma questão de coragem, é porque ela vinha num processo de cura muito forte, né? Ela criou os 2 filhos dela com independência. Ela não ficou nessa maluquice, entre aspas, de que depois que tivesse filho, a vida dela acabaria, como ela escutou isso a vida inteira, né? E ela trouxe um exemplo, disse que o filho chegou para ela de manhã e disse: mãe, eu perdi o transporte para ir para a escola. E o que foi que ela fez? Ela disse: você tem um skate, não tem? Então vá para a escola de skate, porque é sua responsabilidade. Então, o que é que a maioria das mulheres iam dizer? Isso é uma louca, é uma irresponsável. Porque ela com o carro na garagem, porque não pegou o filho, colocou no carro. Isso, sabe? Então é preciso ter coragem para você conversar com o outro e mostrar para o outro que ele é capaz. Ainda mais nessa relação pai e filho, mãe e filho, porque se você fica acostumando, mal acostumando, aí foi uma vez, depois vem a segunda, aí vem a terceira, aí cria lá já toda essa questão e você fica sobrecarregado. E você fica nessa neura, você não vive e o outro também não vive. E isso é uma questão muito interessante, né? Então, assim, é algo que tem que ter coragem para agir, mas também essa coragem vem, ao meu ver, de um processo de cura muito profundo que a pessoa possa já estar vivenciando, né? Então, é muito isso. E ela, quando educa os filhos desse jeito, a Carrie tem a independência dela de ser uma pessoa tipo muito semelhante àquela pessoa que era como mãe, mantendo um padrão de quando não era mãe. E não é algo irresponsável. Não é que vai deixar os filhos passar fome, não é que vai dar as costas para os filhos, não é que vai renegar a maternidade, não. É ter a coragem de orientar os filhos e estar o tempo todo explicando, orientando desde criança, para que as crianças assumam as suas responsabilidades. Quantas vezes o pai e a mãe, a criança pode fazer aquilo e o pai e a mãe chega, não, eu vou fazer, às vezes não tem paciência que o filho faz de qualquer jeito, não deixa eu fazer, e o filho nunca faz, ou quase nunca faz. Então vai criar o quê? Vai se tornar o quê? Um dependente, vai ficar dependente, ficar um lesado, uma lesada, porque nunca tem a oportunidade de ser ele, está sempre debaixo da asa de um pai e de uma mãe, sei lá o quê, e isso vai realmente trazer malefícios para a saúde dessa criança, desse futuro adulto, né? Então, acho que isso realmente é algo muito forte, não é qualquer coisa, né? Nós temos algumas crianças, né, hoje, que já há um bom tempo, na verdade, né, não de hoje, mas algumas crianças que elas vêm sendo muito podadas, né?
onde o pai e a mãe, eles não deixam essa criança fazer nada, né? A criança não tem responsabilidade. Então, chega lá na frente, aí quer que o filho voe, né? Mas e aí? Como que ele vai voar? Ele tá lá com 30 anos dentro de casa, como que ele vai voar se ele não foi ensinado, se ele não foi ensinado e, assim, estimulado mesmo, né, a voar? Ele sempre foi podado, sempre colocaram ele debaixo da asa. Daí ele não consegue voar. Aí vem uma pergunta. Quando um pai pega um filho e uma filha e poda, Ana Cecília, por que será que ele poda esse filho e essa filha? O que é que tem mais por trás, profundo, para ele podar esses filhos? Tudo são as crenças, né? Porque, na verdade, o que acontece, né? É passado de geração em geração. Você tem crenças dentro de você, eu tenho crenças dentro de mim, que foi me passado pelo meu pai, pela minha mãe, pelos avós, pessoas próximas ali que me criaram, né? E a gente nem sabe que essas crenças, muitas vezes a gente nem percebe que essas crenças estão embutidas ali dentro de nós, né? Então, meu pai me criou desse jeito, eu não morri, né? É o que a gente ouve muito, né? Meu pai fez isso comigo, eu não morri. Meu filho também não vai morrer, né? E as coisas não são bem assim, né? Hoje, é o que eu tô falando, né? Se você estiver aberto, se você estiver enxergando tudo que está acontecendo, você consegue, de uma forma mais fácil, enxergar, sinalizar essas crenças para conseguir mudar e para conseguir fazer diferente. Então, para você, é como se você parasse em você aquele ciclo repetitivo da sua ancestralidade, né? Que veio vindo, ancestralidade, né? Tipo, bisavô, avô, pai, chegou ali em você, e aí ou você vai replicar aquilo e passar para os seus filhos, ou você vai falar assim, poxa, peraí, eu acordei, eu enxerguei essas crenças aqui, ó, e eu acho que não é legal passar adiante. Então, eu acho que vai muito por esse lado aí. E é muito necessário, né? Porque a sociedade hoje está precisando muito disso, as coisas vêm mudando. Eu enxergo muito que está mudando demais, está muito diferente. Então, a gente teve uma época que estava realmente isso tudo muito exacerbado, né? Mas hoje eu acho que vem mudando, né? Tem muitas mulheres que chegam para... Eu falo de mulheres porque eu atendo muitas mulheres, né? Então, chegam muitas mulheres em processo de separação ou que já se separaram, as mulheres que elas estão totalmente desconectadas, elas não se sentem merecedoras, se enxergam como vítimas, né, de uma situação. E aí, você tem que pegar na mão dessa mulher e mostrar para ela que, na verdade, a gente, como você estava falando, né, a gente não é vítima. Mas muitas pessoas não conseguem enxergar isso, né? Elas ficam ali colocando a culpa nos outros, coloca a culpa nesse marido, coloca a culpa no pai e na mãe que criaram desse jeito, porque minha mãe era de um jeito, porque meu pai era de outro. Não, beleza, os pais, né, o pai e mãe, eles servem mesmo de professores pra gente, né? Eles vêm para ser nossos professores. Tá, mas e aí, o que você vai fazer com tudo isso, né? Isso é muito comum. Eu atendi uma mulher e foi muito forte. Ela vem de um processo de acabar um relacionamento entre outro e mãe, e desse jeito. E quando eu comecei a conversar com ela, eu percebi que ela vivencia um abandono muito forte de pai, de família. E aí eu disse, olha, e ela é aquela pessoa que é sinônimo de insegurança, sabe? O marido que ela estava até então, que tem acabado de separar, ela não dava brecha ao marido, era totalmente insegura, era o tempo todo ciúme, exacerbado e questionando o marido. Eu digo, você está percebendo que você está sufocando, mesmo sem você, de repente, não ter essa consciência, você está sufocando, fica complicado um homem permanecer com você nessa situação. E eu acho que um relacionamento é uma questão de confiança. Ou não tem confiança. Não tem como você algemar 24 horas. Uma hora ou outra vai ter que estar sozinho. Então você tem que confiar a mulher no marido, o marido na mulher. Eu vejo por aí. Digo, olha, você tem um quadro de abandono muito forte. E
no meu ponto de vista, primeiro ponto aqui é você trabalhar o amor próprio, é você fazer uma cura profunda desses abandonos, porque senão você vai ficar a vida inteira, acaba o relacionamento, inicia um novo, acaba, inicia um novo, e você, nessa atitude de estar lá, quer saber tudo do marido, não confia em nada, vai ficar complicado você sustentar um relacionamento. E o interessante que eu via nessa mulher, no olhar dela, na postura dela, eu vi uma mulher com muita fome de mudança, sabe? Uma mulher muito sofrida, aquela mulher muito sofrida, que já tem apanhado muito da vida, apanhado entre aspas, e eu via nela aquela pessoa que tinha, sim, uma vontade real de mudar. Eu digo, olha, eu não posso fazer nada por você. Nós, terapeutas, nós estamos aqui orientando, a gente, quando está diante de uma situação, a gente analisa junto com a pessoa, como eu estou falando com você. Agora, as decisões são suas. Orientei como fazer, para fazer, trabalhar o amor próprio, dei algumas sugestões de atividades como o Ho'oponopono, como a gratidão, como a meditação, junto com a frase eu me amo, que assim você vai estar trabalhando o amor próprio. Agora, cabe à pessoa. Eu não sei se Ana Cecília concorda, mas é uma mudança de paradigma muito grande, porque a sociedade, ela está, a grande maioria da sociedade, ela está ali, as suas crenças estão embasadas em esperar, É tudo muito fácil e muito prático. Por isso que não funciona como nós gostaríamos. Ah, tá doente, vai ao médico, é só pegar a receita e ir na farmácia comprar o remédio, tomar, acabou. Observa que é tudo externo. O médico externo, eu peguei a receita, fui na farmácia, comprei o remédio, tudo externo, nada é comigo. Por isso que esse sistema é paliativo. Porque a cura... Então, essas pessoas que estão aqui nos acompanhando na live, e as outras que virão na nossa live aqui, são pessoas que, claro que estão de parabéns, porque você já começa a olhar a vida por um outro ângulo. Já começa a entender que tem algo a mais, além de você estar nesse padrão habitual, que você precisa, de repente, mudar a sua percepção. Porque muda da água para o vinho. Não é tão simples assim, mas é perfeitamente possível. A Ana Cecília e eu, que nós somos terapeutas, já vem de alguns anos aí, a gente sabe que não tem como voltar mais atrás. Porque, por mais que os avanços, por mais que tenhamos o que avançar, quando nós olhamos as nossas vidas, a gente vê que já avançamos bastante. Quando a Ana Cecília se olha, de repente, para a Ana Cecília antes desse movimento de cura interior, é provável que ela quase não se reconheça. Acontece isso comigo. Né? Acontece isso comigo. Então, eu olho assim, caramba, se fosse o Aldo lá antes de tudo isso, eu ia esbravejar com essa pessoa, eu ia gritar na cara dessa pessoa. E eu entendo hoje que isso daí sou eu. Foi eu que criei. Não é a outra pessoa. A outra pessoa é um espelho. A outra pessoa está me espelhando para mim aquilo que eu tenho que mudar, aquilo que eu tenho que curar. Então, quem está nos acompanhando, eu parabenizo e vou dizer mais uma vez, o processo é uma mudança de paradigma muito forte. Continue firme. Né? E continue aí na sua jornada, caminhando, firme, que você, pouco a pouco, vai vendo as suas mudanças. Quer comentar alguma coisa? Na verdade, todas as pessoas que estão aqui ao vivo assistindo a live, e todas as pessoas que vão assistir essa live, né, futuramente, eles estão sendo transmutados no campo ali, já essas energias, então estão recebendo códigos já relacionados ao tema, né, e isso tudo é muito mexido, né? Esse campo da pessoa, o campo eletromagnético, né, já é muito mexido. Tanto quem está ao vivo, quanto quem vai assistir depois. E você estava falando da mulher, né, que você atendeu, que ela chega com fome, né? Elas chegam
com uma fome de um propósito. Elas sabem que existe um propósito maior por trás de tudo isso, né? Só que o que a gente vê é que elas foram tão abusadas de todas as formas, né? Não só fisicamente. Elas foram abusadas, elas foram perseguidas. E isso tudo, não só essas mulheres de hoje, não só a Ana Cecília de hoje foi abusada e foi perseguida, né? Toda a minha ancestralidade, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, a gente traz isso no nosso DNA. O meu pai, o meu avô, o meu bisavô, a gente traz isso, né, no DNA. A gente traz todas essas memórias. E a mulher, ela tem ainda assim uma coisa mais forte, porque nós temos o útero, né? E ali no útero ficam gravadas mesmo essas memórias, né? Então a gente precisa colocar essas mulheres, o que eu trabalho é isso, né? Eu coloco essas mulheres em atendimento para transmutar, para liberar essas energias. Porque essa mulher, o que acontece, né? As mulheres, elas são muito responsáveis pelo poder de cocriação, né? Então, essas mulheres, elas ficam travadas, elas não conseguem cocriar, porque é tanta energia densa, é tanta energia fixa ali, que não consegue mexer, né? Não tem um movimento ali, essas energias não conseguem ser transmutadas, liberadas, então essa mulher, ela não consegue criar a própria vida dela. E aí quando a gente fala, quando eu tô falando aqui a própria vida dela, ela não consegue criar o pessoal, ela não consegue criar relacionamentos, ela não consegue criar talvez o financeiro, sabe? Envolve uma série de coisas que fica tudo travado. E pegando um gancho na sua fala, Ana, aí vamos trazer outra contribuição da Kellen, que é muito profunda. É muito comum, eu acho que isso é um engano que é passado como se fosse uma verdade contundente. Ah, eu sou mãe, eu sou pai, eu tenho que me sacrificar, era uma vez uma vida, agora eu sou aqui tipo a escravo, o escravo dos filhos, existe até o termo, repassando a minha vida para os filhos, existe esse termo muito forte. Não é por aí o caminho. As crianças são esponjas. Você pode enganar todo mundo. Você só não pode enganar os seus filhos que o seu casamento acabou e que você está empurrando com a barriga e você está se sacrificando. E se os filhos olham para você e vê uma pessoa azeda, uma pessoa doente, uma pessoa que não sorri, uma pessoa que se tornou uma escrava, um escravo. Qual é a referência para esse filho? Ele vai ter que referência. Porque aí a Kelly traz dizendo, você quer realmente que o seu filho, sua filha seja feliz? Você primeiro tem que ser feliz, de verdade, não é colocar máscara de carnaval, não, porque ninguém engana, não. Energeticamente, ninguém engana, não. Se eu e Ana estivesse aqui com teatro, trazendo mentiras aqui, quem está no chat acompanha, ia escutar, iria entender o teatro, ia perceber. Pô, que mentira, nada a ver, que ilusão. Estamos trazendo questões muito profundas. De repente, quem está acompanhando pode discordar por questão de crenças, e a gente vai entender. Mas não é coisa rasa o que a gente está falando aqui. A gente está trazendo à tona situações subconscientes, questões complexas, né? Então, é muito comum você ter essa crença que eu tenho que me matar para o meu filho, minha filha, eu vou deixar de viver, e o filho vai se espelhar em quem? O filho vai seguir, é por isso que segue a carteirinha. A carteirinha. Pai e mãe morre, e o filho acha que tem que manter esse padrão. Nós estamos em um momento de quebra de paradigma muito forte. Toda a humanidade está sendo convidada a quebrar esses paradigmas antigos, fazer uma limpeza para que possa abrir espaço e instalar novos paradigmas. Nós vemos muitas situações, né, Aldo? Quantas mulheres a gente recebe para atendimento, né, que levam ali aquele casamento, às vezes, uma vida toda, né,
não estão felizes ali, mas também não conseguem sair dali, não tem coragem, né? Igual você falou, falta coragem para se bancar, né? Para falar assim, olha, eu vou seguir a minha vida, o meu caminho. Ah, não, mas porque aí vai ter que dividir os bens 50%. Ah, mas porque aí a sociedade vai falar assim, ó lá, ó, tá separada, sabe? Então, assim, nós temos muitas crenças ainda que precisam, né, ser mudadas, alteradas, porque elas vivem esse relacionamento, eles vivem, né, homem e mulher, eles vivem ali casados uma vida toda, não estão felizes, mas estão mantendo aquilo perante a sociedade, né, e mantendo uma mentira e passando aquilo para os filhos, porque os filhos percebem, né, ainda mais as crianças, né, quando a criança tem ali até uns 7 anos e meio, mais ou menos 7 anos e meio, ela está totalmente conectada no campo eletromagnético da mãe. Dos 7 anos e meio aos 14, ela está conectada no campo eletromagnético do pai, né? E a partir aí dos 14, 15 anos, que ela começa a ter ali o campo, entre aspas, só dela, né? Então, elas sentem tudo isso, a criança sente, ela sente como está a casa, e aquele casal brigando, aquele casal que a mulher sabe que o homem tem outra, mas ela não larga, aquele homem que chega em casa, não está feliz com aquela esposa também, mas tem os filhos e etc., então também não larga daquilo, né? É um apego, uma coisa muito grande em tudo. E como eles querem passar, né? Que exemplo que eles querem passar para os filhos? E aí aquela história que a gente falou, né? Ou esses filhos, eles quebram esse ciclo, e aí eles vão falar assim, olha mãe, olha pai, beleza, eu fiquei casada há 5 anos, eu casei, meu casamento deu certo por 5 anos, não quer dizer que não deu certo, igual você estava falando aí, eu fiquei casado 18 anos, deu super certo o seu casamento, não é um casamento falido, deu muito certo por 18 anos, a partir do momento que acabou, cada um seguiu o seu caminho, e isso é maravilhoso, ninguém é obrigado, né? Na minha opinião, ninguém é obrigado a ficar casado a vida toda para manter aí aparências, né? Um fica triste, o outro fica triste, sendo que cada um pode seguir o seu caminho, né? Tem muita coisa que dá para a gente falar, né? Abrange muita coisa esse assunto. Mas aí eu vejo que é muito disso. Tem que chegar em alguma geração que alguém vai chegar ali e vai falar assim, olha, eu vou quebrar esse ciclo. Eu fiquei casada aqui por 5 anos, beijo, tchau, agora por algum motivo, né? Não deu, não quero mais continuar, vou seguir o meu caminho. E é isso. Ana, você conhece a Cristina Cairo? Conheço. Ela tem uma oração do perdão. Você já viu essa oração? Eu já fiz essa oração. Eu estou fazendo essa oração. Eu estou trazendo aqui na live, porque quem está nos acompanhando, quem irá nos acompanhar futuramente, ficou aí com uma dúvida, pesquisa lá no YouTube lá, Cristina Cairo. Essa mulher tem um trabalho fabuloso. Eu não a conhecia há pouco tempo. Então, Cristina... Verdade, ela é maravilhosa. Cristina Cairo, Cairo com C, C-A-I-R-O. Ela vai trazer a linguagem do corpo. Ela vai mostrar curas muito simples. É só você mudar o comportamento, ter a coragem de mudar o comportamento. E aquela oração, Ana, do perdão, quando eu estou aí, comecei dia 3 agora de maio, eu entendo aquela oração como desapego. Não sei se você teve a mesma percepção minha, né? Mas para mim, se você resumir aquela oração em uma palavra, é desapego, né? Na verdade, aquela oração, ela fala que é a oração do... Mas o que eu vejo, né, o que eu senti quando eu fiz, é assim, no seu não é para você perdoar uma pessoa, isso não vai chegar, é como se isso não chegasse para a pessoa, vai chegar, né? Mas é como se não fosse diretamente para a pessoa. Você faz aquela oração do perdão para que o seu subconsciente entenda aquilo. Então, vamos supor, eu era criança, eu tenho alguma questão com o meu pai. Vamos colocar aqui. Então, eu vou fazer todos os dias aquela oração de perdão para o meu pai, né? Então, é para o meu subconsciente entender e parar de gerar aqueles gatilhos que são gerados, sabe, Aldo?
Eu vejo muito que é isso. Sim, porque nós somos marionetes do subconsciente. Outra questão muito profunda que as pessoas não conseguem entender. É por isso que quando eu, Ana Cecília, as pessoas que estão aí acompanhando no bate-papo da live, quando nós começamos esse processo de cura interior, vem uma orientação muito profunda que é se afaste dos noticiários. A Kelly, de novo, ela diz uma coisa, diz assim, nossos olhos são scanner. Você está rodando tela no celular, já foi. Não adianta dizer eu controlo, você não controla nada. Porque não precisa você entender. O subconsciente nosso não precisa você entender. Você rodou a tela, passou a manchete rapidamente, já entrou no subconsciente. Então, e nós somos máquinas biológicas, máquinas, literalmente máquinas. Eu não estou comparando com uma máquina. Nós somos máquinas biológicas altamente reprogramáveis. Por isso que se pede, se afaste dos noticiários, se afaste das telas, sobretudo agora. Sobretudo agora, fica um apelo meu e da Ana Cecília. Sobretudo agora. Se você porque Uhum. a gente cai no que você está alimentando o seu corpo, né? Seu corpo, a sua alma. Então, assim, fala-se muito, né, do que você vê, o que você ingere como alimentos, né? O que você escuta, a gente estava até falando das músicas, né? Então, o que você está colocando para dentro, né? De todas as formas, né? O que você está deixando acessar você? Porque é como a gente falou, o cérebro, né? Ele não entende que aquilo não é real. O que você está assistindo, você passou o dedo ali no Instagram, nas redes sociais, ele está entendendo que aquilo ali está acontecendo com você. Então, se você está vendo só desgraça, fulano morreu, a onça comeu o homem não sei o quê, entendeu? Então, aquilo está chegando para você e, de uma certa forma, você vai acabar entrando em frequência com aquilo, né? Então, o que você está comendo? O que você está pensando no seu alimento? O que você vai ingerir? Né? O que você vai colocar dentro do seu corpo? O que você vai assistir? Televisão é uma coisa que eu não assisto mais. Nada. Novela, noticiário, nada. Eu uso muito o celular, porque no celular eu consigo colocar coisas que eu acho que vão somar na minha vida, né? Então, coisas de autoconhecimento que eu quero assistir, algum vídeo que vai ali, de alguma forma, me agregar em algum sentido, né? E ali você passa um filtro e tira o que serve, o que você acha que não serve para você, né? Mas não estar vivendo, eu acho que o grande recado, né? É a gente não estar no automático, né? Você está em presença na sua vida, no dia a dia? Ou você está ali levantando, indo trabalhar, volta, almoça, trabalha de novo, vem e vai dormir, e no outro dia você já levanta reclamando e vai de novo, aquele ciclo, né, repetitivo no automático. Então, você tem que parar e tem que observar o que você está fazendo com a sua vida, porque você vai colher os frutos. Uma informação que para mim foi muito forte é que o alimento que você comeu hoje, o alimento físico, você não se alimenta da questão física, e sim da energia. Então, o alimento que de fato entra no corpo da gente é energia. Então, se é energia, aí toda a comida que você ingeriu hoje, como a Ana colocou, o que você está vendo é alimento. O que você está escutando é alimento. O que você está pensando é alimento. O que você está falando é alimento. Então, imagina, e tudo isso o corpo vai digerir. Quer você queira, quer não. A questão é aquela velha história conhecida, né? O plantio, ele é totalmente livre. A colheita é obrigatória. Eu costumo brincar, ninguém colhe manga
se você plantou jaca, né? Você não, se você está reclamando da colheita de agora, observe o que você está plantando. A única pessoa que pode mudar você é você mesmo, não é o Aldo, não é a Ana Cecília. A Ana Cecília pode mudar unicamente a vida dela. Eu posso mudar unicamente a minha vida. É outra questão de relacionamentos, que acho que a Ana vai concordar, que acontece muita briga nos casais, porque um quer mudar o outro. Um quer mudar o outro. Ninguém muda o outro. Não, olha uma coisa chocante, não existe o outro. O que é o outro? Um espelho. O outro, por que as brigas no relacionamento? Porque o outro está espelhando para mim. O que eu vejo no outro que eu não concordo, tenho raiva, é o outro com o espelho dizendo: você tem isso, trabalhe isso, isso está no seu subconsciente, trabalhe a sua cura interior. Como eu não concordo, não aceito, aí eu vou para o embate, vou brigar, e fica aquela guerra sem fim, né? Uma situação bastante desequilibrada e doentia. Então, vocês entendem o seguinte, é uma informação muito forte, muito forte. Parece mentira, mas não é. O que é que o outro é para mim? Espelho. Você, Ana Cecília, eu, cada um que está aqui nos acompanhando. Hoje, domingo, 18 de maio, do acordar até agora. O que foi que aconteceu no seu dia, domingo? Foi você que criou. Teve culpados? Aparentemente, sim. Quando você aprofunda o olhar como eu e Ana Cecília, não teve culpados. É tudo reflexo seu. Eu dizia isso para um colega ontem, ele ficou assustado. Ele já vem acompanhando o meu canal há um certo tempo, e eu dizia, ele ficou assustado. Eu não posso mudar o outro. Eu só posso mudar a mim mesmo. O meu casamento, pegando aqui um gancho de um exemplo bem prático, não estava fácil para mim há anos. Não foi uma coisa de um mês, de 2 meses. Eu me acovardei. Aconteceu uma besteirinha aqui e eu dei as costas. Não. Não. Eu saí com a minha consciência tranquila, que o que eu pude fazer eu fiz. Eu não sou perfeito, mas a minha parte eu sei que eu fiz, sei o que foi que eu fiz. E eu já fiz com a Ana Cecília a ferramenta do Diamante Azul, a vivência do Diamante Azul, e eu olhei para minha ex-esposa e pensei, poxa, o que eu vejo nela está em mim, não é questão dela, sou eu. E eu sabia que estava se encaminhando para um final de relacionamento, não sabia como, porque tem a filha, e vem a ligação com a filha, e esse, aquilo, outro, e tudo muito forte. Quando eu comecei, eu peguei tudo o que eu vi na minha ex-esposa, eu comecei a colocar dentro do Diamante Azul para curar, quando eu assumi toda aquela carga, porque aquela carga era minha, porque eu via nela, se eu via porque estava em mim, em algum nível, todos os dias que eu fazia a minha vivência Diamante Azul, que é um processo de cura muito profundo, todos os dias que eu fazia, fui fazendo, e aí foi, pouco a pouco, foi, até que, junto com o MCTA, que a gente estava no MCTA ainda, que é o curso da queroterapeuta, aí tudo foi desmoronando. Aí foi aparecendo os caminhos, aí a coragem foi se reforçando para que a separação efetivasse. Entende? Então, para isso, eu tive que entender que era comigo, não era com ela. Se eu ficasse apontando para ela, estava lá ainda hoje, apontando para ela e nada de solução. Então, a gente está tratando aqui, são questões muito profundas, porém necessárias. Eu estive numa UPA na última quinta-feira. Quando eu cheguei lá, uma senhora já disse, tem atendimento. Quando perguntou meu endereço, disse, não tem. Eu digo, peraí, minha senhora. Ela disse, não tem porque a médica que atende aqui as pessoas do seu endereço só atende amanhã. Eu digo, tudo bem, eu entendo aqui como é que vocês se organizam, só que eu precisei faltar ao trabalho. Eu não sou de hospital, é uma coisa que eu vou realmente, no último caso, para ser sincero. Estou aqui muito, não estou bem, estou com febre, não é pouca febre, tosse, garganta inflamada. Eu não vou esperar para amanhã, eu vou para outra UPA. Tudo bem, eu entendo aqui a sua organização, eu vou para outra UPA.
Não dá para ficar aqui esperando para amanhã, até porque eu preciso entregar no meu trabalho um atestado, porque eu faltei o trabalho hoje. E a mulher parou aqui, não fui brigar com ela, não fui bater boca, eu não sou perfeito, não fui bater boca com ela, não, só expliquei com o meu contexto, né? Ela parou e disse, tá, tudo bem, eu vou encaixar você. Eu vou encontrar um jeito de você ser atendido. E eu fiquei num canto lá, ainda bem que tinha uma cadeira, fiquei num canto lá. Daqui a pouco, cochilando, o corpo só pedia cama, o corpo só pedia água e cama, cama. De manhã eu tinha feito lanche, fui bater dentro, joguei para fora na mesma hora. Olha o tempo que não aconteceu isso comigo. E eu fiquei no canto ali, e é tanto que a moça que estava atendendo, vindo o meu quadro, pegou e me colocou na frente de outras pessoas. Não fui pedir, não fui implorar, não, eu fiquei no cantinho lá. Ainda bem que consegui vaga, não sei quando é que vou ser atendido. Tá ótimo aqui, deixa eu quieto no meu canto. A moça que viu foi que me passou à frente. E quem me atendeu foi uma médica que a menina tem cara de adolescente. Eu brinquei com ela, menina, que começasse cedo, hein? Se você olhasse para ela, dizia, essa menina tem 14, 15 anos. Uma cara de adolescente. Muitíssimo atenciosa, e atendeu, e com calma, e perguntou tudo. E aí disse que eu não podia sair dali sem uma injeção de pirona, e a farmácia tinha sido fechada. Ela foi lá na farmácia pedir para alguém liberar essa injeção para mim. E eu, acostumado como um atendimento da UPA, você está medicado, está com a receita, está com o atestado, toma a injeção, vai embora. Aí eu chamei meu colega taxista, vem aqui, está terminando. Quando eu tomei a injeção, ela disse, você não vai sair agora. E como é que é? Não vai sair agora, vai esperar aqui 30 minutos, porque você está com quase 40 graus de febre. Estava 39 e tanto de febre, você não vai sair agora. Tá, tudo bem. Aí eu esperei, fiquei esperando, e quando veio verificar a temperatura de novo, estava em 39 graus de novo. E ela ficou na dúvida, doutora, se aplicava outra injeção. Chegou até outra lá sugerindo mandar oportunidade hospitalar. Digo, peraí, fica comigo. Não, eu não vou para casa nenhuma, não, eu vou para minha casa, que eu não vou para minha casa, chega. Não sou fã do hospital. Aí foi nessa conversa toda, e a temperatura começou a baixar para 38,5, que foi quando a doutora me liberou. Mas eu fiquei admirado com o carinho que eu fui tratado, o tempo todo, o cuidado, o carinho, ali a preocupação. A doutora foi pegar a injeção que estava fechada da farmácia, pediu para eu aguardar, esse cuidado. Eu olhei assim e digo, poxa, sou Mas eu? quem atraiu todo esse atendimento, né, para você? Justamente, Ana. Eu digo, sou eu, esse amor está brotando de mim, não é à toa. Então, eu estou no caminho certo, sabe? Eu estou no caminho certo. Foi eu que fez brotar todo esse cuidado, esse carinho, que, sabe? Eu saí de lá extasiado, estou aqui há 2 dias, fiquei 2 dias com atestado. Nem se compara hoje com quinta-feira, amanhã irei retornar para o trabalho com a maior alegria. Mas eu estou trazendo esse exemplo para entender que foi eu que criei esse cenário, esse cuidado, esse carinho. Eu criei. Se eu tivesse lá levado gritos, não tivesse atendido, era eu que tinha criado também, sabe? Então, é chocante, porém é muito necessário que as pessoas comecem a entender e escutar. Eu não posso mudar o outro. É muito comum querer mudar o outro. Não funciona. Então, se você... Eu dizia para um colega, eu disse, você teve um atrito com uma pessoa, que bom que você se controlou. Agora, olhe para você. Ele ficou surpreso, muito surpreso. Você só aconteceu esse atrito porque você está lá internamente com um atrito em você. Não precisa você estar brigando. Você está vendo uma briga na sua rua, você está em um ambiente e você viu uma briga, essa briga está aí primeiro em você. Você costuma assistir filmes de violência? Essa violência está em você. Você quer se atualizar da guerra? Essa guerra está em você. Ainda que seja de uma forma inconscientemente. Eu só vejo porque eu tenho a frequência daquilo em mim. Se eu não tivesse, eu não viria. É muito assim, é muito profundo, eu entendo. Talvez algumas pessoas não concordem, eu entendo, respeito, mas não adianta eu querer mudar o outro porque eu não vou conseguir.
eu só vou mudar a mim mesmo. E eu Eu queria... acho que isso é o mais difícil, né? Hoje, da gente conseguir primeiro enxergar, porque eu mesma, né, falo por mim primeiro. Foi muito difícil. Quando eu passei esses problemas aí que eu falei lá no começo, a minha mãe doente, né, todo um processo, nossa, culpei Deus e todo mundo. Eu era a vítima, né? E aí eu lembro que eu passei por alguns atendimentos com alguns terapeutas que trabalham, né, hoje com a gente, o pessoal da Medical mesmo, a Sabine e o Cristiano Moro. Eu passei por um atendimento com eles e nossa, eu despejei, eu cheguei bravíssima, chorei um monte no atendimento lá. E aí eles ficaram olhando assim para mim. Acho que eles pensaram assim, essa menina não sabe nem o que ela tá fazendo. E não sabia mesmo, né? Eu tava ali no começo dessa descoberta toda. E hoje isso é o que a gente precisa passar para as pessoas, né? A gente precisa mostrar para as pessoas. Porque a culpa é sua, é você que está criando, você não é vítima de nada, né? Ai, fulano bateu no meu carro. Ai, aconteceu. Não, mas é você que atraiu, né? É você que co-criou tudo isso. Então, o que você está co-criando na sua vida? Se não tá legal aí onde você tá, olha ao seu redor. Você está vivendo um casamento legal? Você tem... Como estão seus filhos? O seu trabalho? Como que está lá o relacionamento no seu trabalho? O seu dia a dia? O seu financeiro? Como que tá? Você acorda na sua cama ali todos os dias? Como que você acorda? Você agradece e fica feliz, né, de estar começando mais um dia ali? Ou você já acorda saco cheio para ir para o serviço? Puxa, hoje é segunda-feira, de novo, né? Então aí, como que tá na sua vida? O que você tá criando? Se não tá legal, você precisa ir atrás, começar a entender o que você tá fazendo para criar tudo isso e começar a fazer diferente, mudar. E é só assim que você vai conseguir mudar o redor que tem em volta de você. Nós estamos concluindo, daqui a pouco estaremos concluindo a nossa live. Eu agradeço a cada um que está aqui presente, né, prestigiando, dando seu apoio. Eu queria, Ana, que você trouxesse alguma reflexão sobre algo que para mim foi espantoso, né? Eu não sou de ver notícia, mas tem uma coisa ou outra que a gente está na internet até vendo um curso, vendo as nossas redes sociais, e aparece uma manchete que você só de ver a manchete você já deu aquela... Eu e a Ana Cecília, nenhuma surpresa para a gente, né? Mas é uma comprovação só, né? Ana, o caso da mulher que foi para onde? Foi para um serviço público de saúde cobrar atendimento para um bebê reborn. É isso? Foi isso mesmo? Você viu alguma coisa dessa natureza, Ana? Se eu te falar que eu tô totalmente por fora dessa história, eu vi, lógico, né, nas redes sociais, o tititi do bebê reborn, mas eu não sei o porquê disso daí, não. O que aconteceu? Me conta. Eu também não sei o porquê. Basta essa informação para mim e para você, eu acho que basta só isso. Basta de saber, eu também não sei. Eu não sou. Antigamente, eu ia dizer a você vírgula, ponto, sabe? Eu ia dar um de repórter, dizer e tal, mas não, depois que eu me desliguei, eu não quero nem saber. Eu só vi assim essa chamada, mas peraí, sabe? Aí isso tem tudo a ver com esse nosso bate-papo, no meu ponto de vista. Imagina a cena, uma mulher indo para um atendimento de saúde, como é bebê, repórter, né? Eu não sei que troço é isso. É um boneco que parece muito com um ser humano. Ele praticamente tem toda uma fisionomia, ele é feito de jeito que, se você olhar de longe, você não sabe diferenciar se é um boneco ou um ser humano. Então, para quem nunca viu esse termo, é isso. E a mulher foi para o atendimento médico levando um bebê, não sei o nome, é repórter, não sei como é o nome. Reborn. Pronto, isso. Foi exigir que aquele bebê, aquele suposto filho dela, fosse atendido. Basta para mim, para a Ana, basta isso, essa manchete, eu acho. Para a gente analisar algo muito profundo que já vinha acontecendo, não vai parar e vai continuar. Eu acho que é o que a gente está falando, né? Tem muitas distorções, né?
no momento ainda tem muitas distorções de uma realidade, né? E quem cria a sua realidade é você, né? Então, no que você está acreditando, né? Voltando, né? Tudo que a gente estava falando aqui, o que você está acreditando, vivenciando, o que você acredita, né? Vira lei ali na sua vida. Então, se você acredita que você precisa, sei lá, você precisa trabalhar muito para conquistar alguma coisa, você vai ter que trabalhar muito para conquistar algo, né? E eu vejo que essas realidades, né, estão muito distorcidas, né? Então, essa mulher com o reborn aí, né, é uma realidade totalmente que ela está criando ali, né? A Ana foi muito delicada, né? Como sempre, ela vem e tal. Eu vou ser um pouco mais profundo, talvez um pouco, vou ser chato, eu acho, na minha colocação. Eu já disse, eu perdi a conta das vezes que eu falei no meu canal. E vou repetir mais uma vez. Não brinquem, por favor, não brinque com as energias do planeta. As energias não estão de brincadeira. O planeta Terra é um ser vivo e ele decidiu fazer o seu processo de ascensão, de cura. Imagina um planeta que foi atacado por milênios, ele agora fazer o processo de cura dele. Então, as energias, por mais que a gente não consigamos ver, o planeta está sendo bombardeado por grandes quantidades de energia, energia de frequência elevada. E existe um campo, por mais que também não vejamos, cada um de nós temos um campo eletromagnético. O que pensamos, o que fazemos, o que falamos interfere, esse pensamento coletivo interfere no campo magnético do planeta Terra. O campo magnético do planeta Terra interfere no nosso campo pessoal, tanto coletivo como pessoal. Então, se você não entendeu ainda, se você não parou para entender, para observar, observe. Você talvez vai entender agora melhor. As pessoas estão enlouquecendo, porque não estão dando conta de lidar com essas novas energias. Não estão conseguindo trabalhar o seu interior, fazer tudo isso que comentamos, foram 2 horas de live, trabalhar tudo isso que comentamos. É muito mais fácil apontar para o outro, dizer que o outro é o culpado, fulano é o culpado, o governo é o culpado. É muito mais fácil me confiar numa receita médica e me sentar de que eu fazer o meu trabalho interior. Então, eu vou despedir mais uma vez. Não brinquem com as energias, com as novas energias deste nosso planeta. Essas energias só vai aumentar, só vai crescer, né? Eu já tenho visto, acho que cada um que está aqui tem visto também, pessoas surtando do nada. Coisas que dá para resolver com diálogo, as pessoas surtando, enlouquecendo. E, infelizmente, isso vai continuar aumentando, porque as energias do planeta vão continuar aumentando. E as pessoas não estão conseguindo se dar conta, não estão conseguindo acompanhar. Então, vão ser levados pela enxurrada. Não é ser negativista aqui, não é aqui jogar medo no coração de vocês, nada disso. A live não teve essa proposta em momento nenhum, nem tem. É um alerta para que quem está aqui, de repente, refletir sobre a sua vida, o que é que você pode fazer, o que é que você pode melhorar. Você não está por aqui, por um acaso. Olha, estamos no domingo, fim de tarde. Olha a internet aí, quase enxurrada. Quantos milhares e milhões de opções tem na internet? E você decidiu ficar com a gente, com eu, com Ana Cecília. Olha que alegria para a gente. Você não está aqui por um acaso. Ninguém está até obrigando a estar aqui com a gente. Fizemos um convite. Eu convidei, Ana Cecília convidou, mas nem eu, nem Ana te obrigamos a estar aqui. Ainda mais passar 2 horas com a gente, né? Então, é só uma reflexão. Olhem para essa questão de uma mulher se dirigir a um centro de saúde exigindo para um boneco um atendimento médico. Olhe se isso não é algo fora do normal, uma criatura que está já perdendo ali o equilíbrio dela emocional.
se não é nesse contexto, sabe? Então, ninguém é perfeito, eu e Ana não somos perfeitos, nós estamos aqui numa jornada de longa data, com o nosso propósito, trabalhando sempre. A gente cai muito, mas quando cai, a gente olha para a gente mesmo e procura melhorar, né? Então, é só que cada um... Vamos dar as mãos? Vamos somar forças? Você não chegou até aqui, sabe? Então, toda ajuda sua e minha e de Ana, ela é altamente valiosa. Eu tenho uma tranquilidade muito grande, Aldo, quando se fala nesses assuntos, né? Porque eu acho que quem for para despertar, vai despertar. Quem não for, não vai, sabe? Tudo gira, na minha opinião, né? Tudo gira de uma forma muito perfeita, né? O baile, ele é todo sincronizado. Então, eu tenho uma confiança muito grande nesses processos. E eu estava até lendo, você falou aí, e eu lembrei agora, eu li hoje uma matéria que nós tivemos, né, os exilados de Capela, né? E agora nós vamos ter os exilados da Terra, né? E é comum, né, o processo que nós estamos vivendo, né? Cada um vai seguir aquilo que precisa seguir. E não é que o outro é inferior, não é que, né? Não é isso. É que cada um tem as suas experiências. Então, tem pessoas que vão continuar seguindo as experiências aqui e tem alguns que vão ter que continuar, né, seguindo essas experiências em um outro planeta. E tudo isso é regido de uma forma muito maravilhosa, né? Então, não tem o porquê se preocupar. Mas eu creio que quem está aqui nessa live tem, assim, um chamado especial, sabe? E eu queria deixar aqui uma dica, que é uma dica que eu passo para todos os meus atendimentos. Todo mundo que está aqui, se você puder tirar um momento do seu dia para você sentar, colocar no papel tudo que você teve de insight naquele dia, tudo que você viveu durante aquele dia, né? Eu faço esse momento comigo à noite, né? Então, à noite eu sento aqui no meu cantinho, eu tenho um momento comigo e eu vou ali, eu marco tudo como se fosse um diário mesmo, sabe? E aí eu vou analisando tudo aquilo. Vou analisando, amanhã, o que está programado para o meu dia amanhã, sabe? Eu acho que essa questão assim desse diário ajuda muito para a gente conseguir enxergar o que a gente está criando na nossa vida, o que está vindo, né? O que a gente quer criar. Perfeito, é uma ótima sugestão, né? Então, estamos finalizando a nossa live. Mais uma vez, agradeço imensamente a cada um de vocês que estão aqui presentes, né, junto conosco, os que irão chegar até a nossa live. Deixa eu só ver aqui se tem algum questionamento, alguma coisa rápida. Deixa eu só verificar se tem alguma coisa, algum questionamento de vocês aqui. Pelo menos até agora, o que eu estou observando, eu não estou vendo tipo questionamento. Mas eu agradeço aqui quem está presente, né? É isso mesmo, tem a Cleusa falando aqui, né, que está evoluindo para a regeneração, mas tudo depende dessa geração, estamos com o poder de fazer a mudança consciente. Cleusa, é assim, né? Nem só depende dessa geração. O Léo estava trazendo, o Léo é muito amigo da Kelly, é muito conhecido, né? Ele diz, a mudança é planetária, ou seja, quer o ser humano acompanhe ou não, ela vai acontecer. Agora, quem está se trabalhando, se permitindo, né? Aí sim vai pegar carona, né? Então, é planetário a mudança. Né? Então, quando a Ana Cecília traz toda essa tranquilidade dela junto comigo, essa tranquilidade minha de Ana Cecília é o autoconhecimento que temos. É o quanto que já estudamos tanto, que a gente sabe de nuances muito importantes. E é isso, é o autoconhecimento que vai nos tranquilizar. E qualquer situação que você esteja vivenciando, ou que venha vivenciar, você não vai resolver com estresse.
o estresse só faz piorar. É muito comum, é muito fácil, mas você só piora a situação. A solução para os teus problemas sempre vai estar em uma dimensão mais elevada. Quando você relaxa, quando você se tranquiliza, aí é que essa solução vai aparecer, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, a gente agradece quem está aqui presente mais uma vez, né? E quem está aqui presente não está por um acaso, e quem vai chegar aqui depois também. E essas reflexões, eu acredito que seja uma forma de cura interior, sim. Como a Ana disse, é um chamado e é uma oportunidade para quem se abrir, para quem se sentir preparado, e alargando e melhorando, e cada dia adotando, como a própria Ana faz, pega um caderno, ao anotar, você já tem um contato maior, já vai refletir em que você pode melhorar. É uma ótima sugestão, né? Então, Ana, faz as suas considerações finais. Eu agradeço imensamente a presença da Ana Cecília, que desde o início concordou, aceitou o convite, está aqui, né, super dinâmica, alegre como ela é, com tantos conhecimentos incríveis. Então, Ana, agradeço imensamente a sua disponibilidade. E para quem se sente aí que está precisando, vocês têm aí alguém para contar na Cecília, uma terapeuta incrível. Observe que eu e Ana, a gente não está obrigando ninguém a ir para terapia, né? É uma decisão muito pessoal, né? Nós somos terapeutas e a nossa função aqui não é obrigar, não é forjar, não é estar trazendo medo para que você possa. Não é isso, não é isso, não. Sinta-se à vontade. Agora, se você quer refletir sobre questões pessoais suas, questões que você está vendo que está interferindo na sua vida e você não sabe exatamente como resolver, eu já perdi a conta de terapeutas que eu procurei e procuro. Não tem nada comigo, não tem problema. Não tem, procurar não tem problema, nenhum. Certamente, como a Ana já acabou de fazer, também. Então, quer encontrar alguém que tem conhecimento, que pode lhe ajudar a refletir juntos? Ana Cecília, uma excelente opção de você conversar com ela, agendar uma sessão, lembrando que não é a Ana que está lá com uma vara de condão para resolver suas questões. A Ana vai ajudar, vai debater com você, vai trazer luz para alguns pontos, mas quem vai mudar a sua vida é você mesmo, né? Mas a Ana Cecília aí é uma excelente opção de terapeuta para que você possa alavancar, caminhar com passos mais rápidos nesse seu processo de cura interior. Então, Ana, por favor, faça suas considerações finais. Daqui a pouco estaremos encerrando. Aldo, eu quero primeiramente agradecer a você, né? Você é um cara maravilhoso, tem uma luz. Quando eu bati o olho em você brilha, né? Você é diferente, você realmente é um fofo. E eu tive o prazer de te conhecer pessoalmente, né? Quando eu fui aí a Maceió. E só agradecer desse convite mesmo, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, né? Ouvindo a gente durante essas 2 horas aí e participaram dessa live maravilhosa. Vou deixar aqui, se alguém quiser, é só me procurar no Instagram, tem lá o meu WhatsApp e tudo, é anabonilha.terapeuta, o meu Instagram, né? Então pode entrar em contato comigo. Nós temos atendimentos maravilhosos que realmente conseguem liberar essas memórias que nós falamos, né? Voltando lá no feminino, né? Nós conseguimos liberar essas memórias e dar uma outra vida para essas pessoas, para essas mulheres, né? Para conseguir realmente criar o que elas querem. Então, se alguém tiver interesse, se alguém tiver com alguma questão, quiser me chamar lá no WhatsApp, no particular, para a gente conversar, fica à vontade, sou super aberta e só agradecer. Se alguém tiver dúvida quanto aos contatos da Ana, é só entrar em contato comigo e eu repassarei com o maior carinho os contatos direitinho e você vai poder, sim, conversar com ela, agendar e marcar a sua sessão, né? Então, mais uma vez, certo. Mais uma vez... Meu Instagram está na tela. O Instagram está na tela. Mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença, pela colaboração, pela participação.
aos que vierem para a live depois, futuramente, né? Mais uma vez, imensa gratidão a Ana Cecília por todo o brilho, toda a dedicação. Tive o privilégio de conhecer a Ana Cecília aqui em Maceió. E, Ana, você achou o que de Maceió? Eu falo tanto no meu canal de Ah, eu Maceió. amei. Aí você achou o que de Maceió? Amei, Maceió. Já tô querendo voltar, já tô com a roupa de ir. Então, assim, nós tivemos quase uma hora de conversa, então foi super. Ela é super desse jeito, né? Às vezes você vê a pessoa na internet e quando vê pessoalmente, você, peraí, são duas pessoas. Essa diferença é de um jeito, a internet é toda cheia de pó, cheia de não sei o quê, é praticamente... Não, a Ana Cecília, a mesma pessoa que você está vendo aqui, a mesma pessoa pessoalmente, foi assim, fiquei muito feliz, claro, porque quando a pessoa vem em viagem de turismo, é uma viagem naturalmente muito corrida, né? Tem toda já uma agenda ali para conhecer, mas mesmo assim ela encontrou um tempo e nós sentamos ali, tomamos um café, conversamos, trocamos um abraço, foi algo incrível. Então, é só gratidão mesmo. E eu agradeço mais uma vez, agradeço meu sobrinho Emerson, que está sempre por trás, né, do canal, na logística dessa live, o tempo todo, nas campanhas, então é imensa gratidão. E agradeço e estamos juntos. Nós estamos aqui em um trabalho muito bonito, o trabalho da luz, e a gente não vai parar, nós vamos continuar firmes, cada um dando as mãos, né? Convidando outras pessoas para virem somar com a gente, né? A gente vai lá, caminhando, firme, estamos muito felizes de ver as mudanças que estão acontecendo, que por mais que não pareça, são mudanças altamente positivas, né? Então é isso, só gratidão mesmo. Obrigada, Aldo. Obrigada mesmo. Gratidão, Ana, só felicidades, coisa boa. Estamos aqui encerrando nossa live e a todos um grande